O ano era 2020. Nós estávamos em isolamento social e as atividades que eu gosto de praticar ao ar livre, como rapel e trilha, estavam suspensas. E eu, como muitas pessoas também, descobrimos o cuidado com as plantas. O que eu não sabia era que, ao aprender e entender sobre cada tempo e necessidade de cada planta que crescia, eu estava, na verdade, aprendendo a ler a minha própria alma e a respeitar a forma como Deus me criou. Às vezes a gente passa a vida inteira tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para nós e chega uma hora que isso cansa, não é mesmo? Se você já se sentiu cobrado ou pensou que suas características eram defeitos apenas porque as pessoas viam dessa forma, esse vídeo é para você. Além do bem-estar psicológico que cuidar de plantas me proporcionou, eu quero compartilhar no vídeo de hoje 3 lições valiosas que cuidar de plantas me ensinou sobre autoconhecimento e respeito próprio. E a primeira lição que eu aprendi foi que cada planta tem sua característica. Umas amam o sol, outras gostam de sombra e algumas apenas de luminosidade. Algumas plantas amam água, outras podem sobreviver muitos dias sem serem regadas. E as pessoas também são assim, cada uma do seu jeito. Nós ouvimos muito dizer que cada pessoa tem suas qualidades e defeitos, mas eu aprendi a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que as pessoas não têm qualidades e defeitos, as pessoas têm suas características. E esse modo de enxergar as pessoas é fantástico e libertador até para nós mesmos. Nós passamos a enxergar as pessoas não como alguém que tem defeitos e qualidades, mas como um ser humano que possui as suas características peculiares. Às vezes, algo em mim pode ser considerado por uma pessoa como um defeito e para outras pessoas considerado como uma qualidade. Mas eu tenho as minhas características. Se isso é defeito ou qualidade, não cabe ao outro definir. A definição de defeito ou qualidade é um julgamento externo, não quem eu sou realmente. Por exemplo, uma planta gostar mais de água, ou gostar mais de sombra, ou gostar mais de sol, é uma qualidade ou é um defeito? Apenas são características. Da mesma forma conosco, nós temos as nossas características e não são os outros que vão definir se isso são qualidades e defeitos. Nós precisamos descansar de que apenas nós somos diferentes uns dos outros, cada um com suas características. Eu aprendi também que cada pessoa tem potencialidades e fragilidades. Você não é uma pessoa só com potencialidades, nem só com fragilidades. Você não é só uma pessoa forte, nem só uma pessoa fraca. As nossas potencialidades podem ser usadas a nosso favor e as nossas fragilidades podem ser trabalhadas por nós, trabalhadas pelo Senhor, para que nós possamos aprender a conviver com isso e até melhorar. O fato de nós termos potencialidades e fragilidades não impede o Senhor de nos usar. Quando nós vemos os personagens bíblicos, nós vemos que eles não tinham apenas potencialidades, eles tinham muitas fragilidades também. Nós precisamos nos conhecer, entender o nosso valor em Deus, para não precisar dos julgamentos dos outros, para validar quem nós somos ou para validar o nosso valor. E a segunda lição que eu aprendi cuidando de plantas foi que cada uma tem uma necessidade específica. Se você pegar uma planta que ama sol e colocar na sombra, ela não vai gostar. Se você pegar uma planta que gosta de sombra e colocar no sol, ela vai reclamar. Ela pode até morrer. Quando nós entendemos que cada um de nós tem uma necessidade e nós respeitamos essa necessidade, ficamos mais vivos e felizes. Por exemplo, eu sou introvertida. E introvertida não quer dizer que eu sou tímida. Muitas vezes, quando eu falo que sou introvertida, algumas pessoas discordam de mim porque eu tenho o dom de me comunicar. E esse dom faz com que eu consiga falar com você aqui, gravar vídeos, falar em público, pregar. Mas não significa que eu seja uma pessoa extrovertida. Significa apenas que eu tenho o dom de comunicação. E quando eu falo que sou introvertida, como eu disse, não quer dizer que eu sou tímida. Introvertida é o meu temperamento. Significa apenas que eu tenho algumas necessidades específicas. Por exemplo, após um longo período de interação social, eu preciso ter um tempo só para mim. Um tempo quietinha no meu canto, lendo um livro ou apenas em silêncio, para eu recarregar a minha energia. Porque a bateria social do introvertido parece que descarrega mais rápido do que a das pessoas extrovertidas. Ser introvertido não é necessariamente ser tímido, mas é um modo de viver mais interiorizado, pessoa que gosta mais de reflexão, de olhar mais para dentro de si, de ter momentos de refletir sobre a vida, de passar um tempo sozinho, de não interagir excessivamente. E quando há essa interação, precisa de um tempo sozinho para se recuperar, para recuperar a sua bateria social. E se eu não entendo isso, se eu não entendo essa minha característica, eu passo dos limites. Se eu passar dos limites na interação social, eu começo a me sentir drenada, com a minha energia lá embaixo, eu começo a ficar irritada, eu começo a ficar estressada. Então eu preciso entender e respeitar essa minha necessidade de me recolher algumas vezes. Então hoje em dia eu já me conheço.
Eu não vou viver totalmente isolada, mas eu já consigo me dar esse espaço e respeitar o meu limite para que eu não exceda na interação e para que eu tenha esses momentos reflexivos, esses momentos de estar a sós comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma vida social extremamente agitada. Eu tenho uma vida que é boa, que é feliz e é significativa para mim, que faz sentido para mim. E a pessoa extrovertida é o contrário. Geralmente, quem é extrovertido gosta de muita interação social. Quanto mais interação tem, quanto mais atividades sociais tem, mais energizada essa pessoa fica. Então, há uma diferença entre pessoas introvertidas, como eu, e pessoas extrovertidas, como pode ser o seu caso, por exemplo. Nós somos pessoas diferentes, mas isso não quer dizer que o introvertido seja pior ou melhor, ou o extrovertido seja pior ou melhor. São apenas diferentes. É só uma questão de diferença mesmo. E voltando ao exemplo das plantas, se você forçar uma planta ao que ela não gosta, isso pode ser extremamente prejudicial para ela. Se você pegar uma planta que gosta de muita água e você não regar o suficiente, ela vai morrer. Mas da mesma forma, se você pegar uma planta que não gosta de muita água e você ficar encharcando de água, ela também pode morrer. Da mesma forma conosco. Se você pegar uma pessoa introvertida e colocá-la para interagir demais, excessivamente, isso vai ser extremamente prejudicial. E se você pegar uma pessoa extrovertida e colocá-la isolada, passar mais tempo sozinha, passar mais tempo reflexivo, essa pessoa também não vai gostar. Nós precisamos entender as nossas características e as nossas diferenças e respeitar isso. Muitas vezes a nossa infelicidade, ela vem pelo fato de nós estarmos tentando agradar as outras pessoas e não respeitar a forma como nós somos, a forma como nós viemos de fábrica. Todos nós temos temperamentos, cada um com o seu temperamento, e os temperamentos eles não são nem melhores nem piores que os outros, como eu disse, são apenas características diferentes. E nós nos conhecermos, conhecer aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal, aprender a nos respeitar e também ensinar os outros a respeitar esses limites, vai fazer toda a diferença na nossa saúde emocional, psicológica, na nossa felicidade. Hoje em dia eu não trago mais para o meu círculo de amizades pessoas que não respeitam o meu modo de ser, que não respeitam o meu espaço, pessoas que não toleram as diferenças, pessoas que querem te forçar a ser como elas querem, que querem que você atenda às expectativas delas, pessoas que às vezes querem moldar você para o ideal dela, para o que ela imaginou, para o que ela projetou em cima de você. E eu não tolero também pessoas que querem me manipular. Às vezes as pessoas querem manipular situações para que nós façamos aquilo que elas querem, para que nós aceitemos aquilo que elas impõem sobre nós, para que elas nos desrespeitem. Elas querem nos fazer acreditar que há algum problema conosco, quando na verdade é apenas ela que é intolerante, é apenas ela que não sabe respeitar que as pessoas são diferentes. Por exemplo, como eu disse, eu sou introvertida. Eu não posso tolerar no meu círculo de amizade pessoa que quer que eu seja extrovertida. E da mesma forma, uma pessoa que é extrovertida, ela não pode tolerar que outras não suportem o jeito dela ser, que fiquem chamando a atenção da pessoa, falando que a pessoa deve ser mais contida. Não, a gente precisa ser como a gente é. E a gente precisa escolher bem com quem a gente se relaciona. E a gente precisa se respeitar e ensinar os outros a nos respeitarem também. Nós temos que ser nós mesmos. Não quer dizer que nós nunca precisamos evoluir. Como eu disse, hoje eu já me conheço bastante para saber até que ponto eu consigo ir na interação. E eu consigo saber muito bem até que ponto eu consigo ir numa interação sem me estressar. E eu sei me dar os momentos de pausa que eu preciso para descansar, para refletir, para ler, para fazer as coisas que eu gosto. A Bíblia diz no Salmo 139: Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formada em segredo, enquanto eu era tecida na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Aleluia, nós fomos feitos de um modo tão maravilhoso, tão peculiar pelo Senhor. O Senhor não quer que nós sejamos iguais. O Senhor nos fez diferentes, cada um com suas características, cada um com o seu propósito. A palavra mesmo diz que a igreja, por exemplo, é um corpo e cada pessoa funciona como um membro do corpo, que a mão não pode dizer para o pé que não precisa dele, o pé não pode dizer para a mão que não precisa, e por aí vai. Então, nesse enorme mundo em que vivemos, Deus não ia fazer todos iguais.
Porque onde estariam as diferenças? Onde estaria a contribuição de cada um, de cada temperamento, de cada característica, de cada talento, de cada dom? Por isso nós precisamos nos conhecer para impor os nossos limites e ensinar as pessoas a nos respeitar. E a terceira lição que eu aprendi com as plantas foi que, apesar de não terem bocas, de não serem humanas, as plantas demonstram quando estão ou não satisfeitas com a forma como estão sendo tratadas. Elas murcham, elas secam, elas caem as flores ou elas não dão flores. Eu tinha uma planta aqui em casa que, quando eu descuidava das regas, ela desmaiava, igual aquelas cenas de novela mexicana. E tem planta que, apesar de poder dar flor, se você não cuidar muito bem, se você não adubar, se você não regar, se você não tiver ali um cuidado constante, ela não floresce. Ela não vai te premiar por um mau cuidado. Se você cuidar bem, ela vai florescer. Se você não cuidar, ela não vai te dar flores. E isso é uma lição poderosa para nós, porque às vezes nós premiamos maus comportamentos. Às vezes as pessoas não nos tratam de uma forma a nos valorizar e a gente fica dando o nosso melhor para ela. Não quero dizer que você tem que dar o seu pior, mas você precisa entender onde você vai florescer, para quem você vai oferecer as suas flores. Você também precisa aprender a demonstrar as suas satisfações ou insatisfações. Uma coisa que eu tenho treinado e aprendido nos últimos anos é não me sentir desconfortável para deixar as pessoas confortáveis. Então, demonstre e verbalize quando as pessoas tratarem você bem, quando elas cuidarem de você. Seja grato, seja receptivo, mas o contrário também é verdade. Demonstre a sua insatisfação quando as pessoas não cuidarem de você, quando as pessoas não te tratarem bem, quando as pessoas não te valorizarem. Se cuide e não se coloque em situações que vão te expor, que vão te desvalorizar, que vão te adoecer e que vão te ferir. A Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes de vida. Você precisa guardar o seu coração, você precisa se proteger. Você é o guardião do seu coração, você é o guardião da sua vida. Se você não se cuidar, como você vai ensinar os outros a cuidar de você? Se você tolera ser desrespeitado, se você tolera não ser bem cuidado, as pessoas vão achar que está tudo bem. Mas faça como as plantas, demonstre suas insatisfações se você não está sendo bem tratado. E nós temos várias vantagens em relação às plantas, porque elas não têm boca e elas não têm pé. Mas nós temos boca para expressarmos as nossas insatisfações e nós temos pés para sairmos de lugares, de ambientes que não nos agregam, que não nos valorizam. Pense sobre isso. Se você está sabendo exigir os cuidados que você merece, se os ambientes e pessoas que estão ao seu redor extraem o melhor de você ou te fazem murchar e adoecer. O seu valor não está em aceitar tudo, em tolerar tudo. O seu valor está em você se conhecer e você se respeitar, você demonstrar suas insatisfações e você sair sim de lugares e ambientes que não respeitam quem você é, que não cuidam de você como você merece. Você tem voz para expressar o que sente e você tem pés para buscar outros ambientes, para florescer com toda a sua essência. E lembre-se, você foi formado de uma forma extremamente maravilhosa pelo Senhor. Valorize isso. Deus te abençoe e eu aguardo você no próximo vídeo para mais reflexões como essas. Um abraço.